Bom dia, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Seja por Deus muitíssimo abençoado nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus seja contigo, aonde você for nesse dia. Que a presença do Deus Todo-Poderoso seja contigo. Que você seja um vaso cheio da presença de Deus nessa manhã. Eu quero te cumprimentar com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero te dar um bom dia, uma boa quinta-feira para você. Em nome de Jesus, eu profetizo. Irmãos, nessa manhã, eu queria pedir vocês que compartilhem o nosso canal. Você que está me ouvindo a primeira vez, que você se inscreva no canal, clica no joinha, coloque o seu comentário. Irmãos, porque nós estamos orando, nós estamos todos os dias, nós estamos orando e na volta do dia eu estou apresentando os seus pedidos, os pedidos que estão nos comentários, aquilo que você tem feito, sabe? Eu quero apresentar a sua vida diante do altar do Senhor, para que você receba a sua vitória, para que o Senhor entre na sua casa, para que o Senhor faça morada aí aonde você está, aonde você for, que a presença do Deus Altíssimo seja com você. Nós estamos orando pela família, nós queremos que o Senhor salve a nossa família. Nós precisamos e necessitamos de um milagre de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Irmãos, hoje eu quero falar para você uma palavra que está no livro de Jeremias, na promessa de restauração. Nós estamos nessa campanha e no mês de setembro Deus já falou conosco que é o mês da edificação. É um mês que nós estamos na busca do Espírito Santo. E que nós não devemos abandonar o barco, nós não devemos parar, nós devemos ser persistentes. Porque o Senhor Jesus, Ele é poderoso para fazer mudança. Irmãos, a palavra do Senhor diz em Jeremias, que fala assim no capítulo 33, muitos conhecem essa palavra, mas eu quero falar para você. Essa palavra diz assim: Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda, quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. E a palavra que Jeremias pediu ao Senhor: aí, assim diz o Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor que formou e firmou, seu nome é o Senhor. Clame a mim e eu responderei, e direi coisas grandiosas, insondáveis que você não conhece. Irmãos, eu iniciei essa palavra de hoje, nesse devocional, falando com você acerca de um vaso. O vaso cheio e o vaso vazio. Nós estamos orando pela nossa família e nós temos que estar cheio da presença de Deus. Nós temos que estar cheio para derramar as bênçãos do Senhor. Porque vaso vazio, irmãos, quando fica um vaso vazio na sua casa, pode ter certeza que vai ser um depósito de alguma coisa. Vai colocar alguma coisa dentro daquele vaso, vai jogar muitas coisas dentro daquilo ali. Nós também somos comparados dessa forma. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, não sobra espaço para jogar nada de errado, nem se contaminar com nada que é ruim para a nossa vida. E a palavra do Senhor diz que Jeremias, ele orava, mesmo quando ele estava preso ali naquele pátio, ele orava, ele clamava. Irmãos, a gente pede sempre ao Senhor, não é que seja vazio, mas que nós possamos ser cheios da presença de Deus. Porque quando você tem intimidade com Deus, você assume aquilo que você está vivenciando. Você assume aquilo que está acontecendo com você. Porque o Senhor, Ele permite
você ter a graça. Irmãos, eu estava vendo uma pastora pregando, e ela pregava e ela não tem cabelo. Muitos já devem ter visto isso na internet. Ela teve um problema e ela perdeu o cabelo. E a preocupação dela é como que ela ia pregar sem cabelo. Porque ela não ia ter o cabelo para colocar um coque, nem tampouco um cabelo grande. Mas Deus falou com ela que ela poderia ir porque Ele seria com ela. E ela relatava uma história que ela foi pregar num dia no hospital de um câncer. E quando ela estava pregando, muitas pessoas que estavam ali de lenço, de touca, de peruca, muitos ofertaram no altar do Senhor. Então eu quero falar para você. Talvez você está com algum problema e não quer, às vezes, relatar, não quer assumir. Mas eu quero falar para você nessa manhã que você que tem algum problema, você que tem intimidade com o Senhor, coloca na mão dele. Faça como aquelas mulheres colocaram ali no altar do Senhor. Coloca o seu problema no altar do Senhor. Coloca a sua família no altar do Senhor. Irmãos, eu estou orando esses dias e quando eu tenho visto outros pastores pregando, eu fico assim admirado porque o que Deus tem falado comigo aqui para falar com vocês através da oração, através do devocional, tem testificado com outras pessoas que têm vida no altar também. E eu fico assim, na hora eu fico, meu Deus, eu falei isso na oração de hoje, eu falei exatamente que as máscaras do engano vai cair, que as línguas malditas, né, eu vou falar as línguas ferinas, vão ser envergonhados, porque nós temos vivido, irmãos, um período em que muitos às vezes estão mentindo, às vezes estão falando mentiras para ter alguma coisa a seu favor. Nós temos orado muito, por isso eu estou falando com você, seja um vaso cheio. Por isso eu estou falando para você que seja um vaso cheio, porque vaso vazio entra qualquer coisa. Por isso, nessa manhã, eu quero falar acerca de Jeremias, que quando ele estava orando, quando ele estava clamando, porque quem clama a Deus, irmãos, Deus abre o entendimento. Quem clama a Deus, o Senhor fortalece. Quem clama a Deus, sabe que o seu depósito de oração tem chegado no trono de Deus. Nessa manhã nós estamos clamando pela nossa família. Nós estamos pedindo ao Senhor que passe uma vassoura dentro do nosso lar, que salva a nossa família, que liberta de todo mal, que liberta de tudo que é espírito de engano. Nós estamos clamando e Deus está falando acerca de Jeremias, que o Senhor falava com ele assim, clama a mim, e eu responderei, te darei coisas grandes, insondáveis, que você não sabe. Eu quero chamar sua atenção nessa manhã, meu irmão, para o nosso propósito, focado na nossa família, focado naquilo que você tem buscado da parte de Deus. Irmãos, nós precisamos ser vaso, nós precisamos ser um diferencial, nós precisamos colocar na mão do olheiro, na mão do Deus Todo-Poderoso. E quanto ali Jeremias orava, o Senhor respondia. Você sabe o que eu quero falar para você nessa manhã? Para que não entre entulhos nos seus ouvidos, que não entra coisas que vão atrapalhar a sua comunhão com Deus e não vão atrapalhar os seus planos, seus projetos, as suas petições com o Senhor em relação à sua família. Colocar na mão do olheiro, na mão do Senhor. Irmãos, quando eu leio a palavra e eu falo assim, clama a mim e eu responderei coisas grandes, o Senhor está falando, eu e você, decanta Rébia. Posso clamar pelos meus filhos, posso clamar pela minha casa,
Você que tem esposo, pode clamar pelo teu esposo, para que ele seja bênção, não só dentro de casa, mas na rua, no trabalho. Seja uma boca profética nessa manhã, no seu ministério também, meu irmão, minha irmã. Seja, se você é uma pessoa que compartilha, se você é uma pessoa que, sabe, que tem uma certa facilidade de propagar a palavra do Senhor, faça isso. Se enche da presença de Deus, para que o Senhor todos os dias fale com você. Irmãos, no dia de ontem o Senhor me dara uma experiência tão grande com Ele. Eu estava aqui na minha cidade, quando eu fui fazer um favor para minha irmã que estava viajando, que está viajando, eu fui até a casa dela para olhar como estava tudo lá. No dia de ontem eu fui, que eu estava indo na mesma direção, eu vi uma pessoa, o Senhor mandou eu dar um recado para essa pessoa. E não tinha como eu parar o carro. Eu falei, Senhor, pode deixar, eu vou orar por ela. E quando eu estava voltando hoje, que eu vinha da casa dessa minha irmã, que mora na mesma cidade, quando eu vinha, irmãos, eu vi essa pessoa sentada no meio-fio. Meu coração doeu quando eu vi essa pessoa sentada no meio-fio. E eu passei com o carro, o Senhor fala agora com ela. Irmãos, eu voltei com o carro, de ré, com todo cuidado, lógico. Eu voltei até alcançar a mulher. E quando eu alcancei, eu falei o nome dela, ela veio até a mim. Eu não convivo, eu não tenho relacionamento, às vezes, com essa pessoa. Deus falava assim, filha, fala com ela, que ela precisa ouvir a minha voz. Irmãos, no momento que eu passava o recado para ela, e eu falava com ela assim, filha, olha, eu não sou uma pessoa que talvez estou falando, você possa pensar que é de boca para fora, não, mas o Senhor, desde ontem, Ele manda te dar esse recado. Desde ontem, Ele manda falar com você. Irmãos, eu não sabia de nada, eu não, nem relacionamento tenho. Mas quando Deus manda a gente falar, nós somos obrigados a tirar o tampão dos nossos ouvidos e ouvir Deus falar, que muitas vezes nós estamos tão atarefados, nós estamos tão angustiados, nós estamos tão aflitos com as nossas ansiedades, que não ouvimos Deus falar não deixamos Deus falar conosco. E no momento que eu dava o recado de Deus para essa mulher, a lágrima caía que pingava na porta do carro. Irmãos, naquele momento eu falei, Senhor, seja com ela. Irmãos, porque quando eu vi ela sentada na beira do meio-fio, e ali ela estava tão angustiada, tão sem esperança, e que ela virou para o meu lado, muito obrigado. Você não sabe nada do que eu tenho passado. Mas tudo que você falou, Deus, Ele ouviu. E eu falei, Deus está te ouvindo todo o tempo. Os olhos do Senhor estão atentos a você. Irmãos, é tão maravilhoso quando nós temos essa experiência. E eu falei para uma mãe. E muitas vezes nós somos mães, somos dona de casa. Você que é pai, que me ouve nessa manhã, saiba que nós precisamos ter os olhos nossos focados no Espírito Santo de Deus. Focado no poder de Deus. Focado naquilo que Deus está falando. Por isso eu iniciei esse devocional nessa manhã para te falar. Talvez você está de cabeça baixa. Talvez você está querendo sair fora do barco. Irmão, naquele momento que eu passava o recado de Deus para essa mulher, ela virou para o meu lado e olhou assim. Falou, como pode? Eu falei, olha, para você saber que é Deus, Ele está falando que é para você entrar no barco dele agora. Porque Pedro, Jesus chamou Pedro para entrar no barco porque o barco estava vazio. Porque se o barco estivesse cheio, Pedro não ia entrar naquele barco. Mas eu quero falar para você que me ouve nessa manhã, como eu falei para aquela mulher, eu quero falar para você nessa manhã.
Talvez você nas suas decepções, talvez você nas suas lutas com sua família, talvez você está querendo parar de, sabe, não querer ouvir a palavra do Senhor, porque a decepção não foi com Deus, a decepção foi com as pessoas. Eu quero falar para você que seu barco está vazio, mas o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jeová, o Jesus Todo-Poderoso está falando: entra no meu barco, que eu vou mudar a história da sua família. Entra no meu barco nessa manhã, porque sou eu que vou falar. E quando você clamar, eu vou te ouvir e vou responder coisas grandes. Irmãos, quando eu falava com aquela mulher, eu vi como se um anjo estivesse abraçando ela e falando: olha, você não está sozinha. E eu quero falar nessa manhã para você que Jeremias, quando ele clamou uma vez, mas foi na segunda vez que ele ouviu Deus falar. E eu quero falar para você, talvez você não está ouvindo o Senhor falar contigo. Talvez você não está ouvindo o Senhor falar com você. O Senhor fala conosco o tempo todo, meu irmão. Quando eu estou dirigindo, quando eu estou trabalhando, quando eu estou nos meus afazeres, eu sinto a presença, a intimidade de Deus para falar com você que Jesus te ama. Jesus ama a sua família do jeito que ela é. Jesus quer salvar a sua família. Tem pessoas que falam, Nete, mas a pessoa não é mais a mesma, mudou. Mudou até onde Deus permitir. Mudou até onde Deus falar que não vai ser mais. Arabassuriandas neve. Porque Jesus nessa manhã está falando: olha, eu estou te colocando dentro do meu barco e você vai caminhar comigo. Eu vou suprir para você. Os homens podem falar, mudou, mas Jesus é que dá a última palavra. É Jesus que fala contigo nessa manhã. Eu estou tirando os tampões dos seus ouvidos. E tu vai entender que eu vou permitir. Pode mudar até um certo tempo, porque depois o Senhor que vai mudar a história. Irmãos, eu aprendo com a palavra de Deus. No livro de Jonas, capítulo 2, a palavra do Senhor diz que Jonas orou. Ele clamou dentro do ventre, dentro daquele peixe. A palavra do Senhor diz assim no livro de Jonas: dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: olha para você ver onde estava Jonas, dentro de um peixe, por causa da desobediência. Jonas clamou a Deus dentro do peixe. Não importa onde você está, não importa a situação que você está nessa manhã, eu quero falar para você que Deus ele tem ouvido e tem observado as minhas lutas, minhas dificuldades, aí as suas lutas e as suas dificuldades. E Deus manda dizer que tem um limite para a sua prova. Tem um limite para te responder. Quando Jonas clamou a Deus pelo seu desespero, diz a palavra do Senhor assim: em meu desespero clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre da morte. Gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Irmãos, quando Jonas clamou a Deus, ele ainda falava: na profundeza dos infernos eu clamei o Deus. Se Jonas estava no fundo do inferno, clamou a Deus e Deus ouviu, Deus não vai te ouvir, não? Deus está te ouvindo, é você que às vezes não está conseguindo falar, não está conseguindo ouvir Deus. Eu falo, irmão, porque aconteceu comigo semana passada. Deus falou comigo, mas a minha ansiedade estava atrapalhando eu ouvir Deus. Mas no momento que eu falei: Senhor, aqui é o meu limite. Aí Deus falou de novo comigo, como ele falou com Jeremias a segunda vez. Se você me clamar, eu vou responder coisas grandes. Irmãos, eu não sei o problema que está no meio da sua família.
Eu quero falar para você que nessa manhã Deus está te colocando dentro do barco dele, viu? Anabassúria. E Deus fala assim: o homem pode mudar, mas a última resposta vem de mim. Decanta, nébia, suricanta, rébia, manto. Deus está te dando autoridade, meu irmão, minha irmã. E Deus está falando: vai ter mesa redonda, decalamanabasúria. Vai ter resposta de Deus, de calabassúria. Vai ter, irmão, vai ter. Máscaras vão cair. Anabassúria, canta, nébia. Quando eu estava orando no dia de ontem, irmãos, Deus me mostrava muitas máscaras caindo. Máscara feita de um gesso, eu não sei, sabe? Aquelas coisas fáceis de quebrar. E Deus fala assim: entra no meu barco. A sua história vai mudar a partir de hoje. Deus está mandando te dizer que essa campanha, ela está sendo forte porque ela está te edificando. Essa campanha está sendo forte porque Deus está falando. Deus está dando chicotada. Aramanabasúria. Irmãos, nós estamos orando pela nossa família. Nós estamos orando pelos nossos filhos. Nós estamos orando para que o Senhor tire toda a contaminação, principalmente espiritual. Que o Senhor traga coisas novas, abençoadoras. Por isso eu quero falar para você. Teve 2 experiências fortes comigo no dia de ontem. Eu vi o poder de Deus. Eu vi o amor de Deus, o zelo de Deus para conosco. E nessa manhã eu não poderia deixar de falar. Coloca no altar do Senhor. Quanto aquelas mulheres com câncer, quando a pastora pregou o amor de Deus, elas colocaram ali as perucas, elas colocaram no altar de Deus. Assuma a sua intimidade com o papai. Assuma a sua integridade com Deus. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Jonas, capítulo 2, verso 10. O Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Nessa manhã, Deus está ouvindo o seu clamor. Jonas clamou lá no inferno, como ele mesmo falou. Dentro daquele peixe. Ele clamou a Deus. Jeremias estava preso. Ele ouviu Deus falando: tu vai vencer. E Deus deu ordem ao peixe. No desespero de Jonas. E o peixe cuspiu Jonas. O Senhor manda te dizer que Ele tem coisas grandes para você. Ele manda te dizer: não fica de cabeça baixa, não, decalabassúria. Não fica aí achando que tudo está dando errado e que Deus não está te ouvindo, não. Deus está te ouvindo. Nessa manhã Ele está falando: arranca os tampões do seu ouvido por causa da sua incredulidade, por causa da sua ansiedade, por causa de muitas coisas que têm te aborrecido. Você não está ouvindo eu falar com você. Assim manda dizer o Senhor. Aramanabassúria. Deus está entrando com providência no meio da sua família. Deus está entrando com salvação dentro do seu lar. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse. Porque Jesus está chamando você e sua família para dentro do barco dele. Ô decalamanabasúria. É hora de você abrir para o Senhor. É hora, hoje nós estamos no 26º elo dessa campanha. Campanha forte, irmão. Campanha de sabedoria. Campanha de discernimento. Campanha de palavra. De revelação. Deus está mudando a sua história. Deus está mudando. Você ainda não está vendo diferença, mas já está tendo diferença dentro do seu lar. O Senhor está te dando autoridade, decalamanabasúria. E Ele fala: clama a mim e eu vou responder coisas grandes. Eu quero orar por você nessa manhã.
Eu quero abençoar o seu dia nessa manhã. Eu quero abençoar a sua casa, a sua família, porque essa campanha é de bênção. Olha, não esqueça, Deus está mandando falar mais uma vez. Você que falou, Alabassuriandas, Nete, eu não conheço mais. Você que muitas vezes, irmãos, eu falo Nete aqui para entender, para ficar mais claro. Você que muitas vezes fala assim, essa pessoa já não é mais a mesma, eu desconheço. Olha, Deus manda dizer, tem um limite. Tem limite, viu? Decanta, rebe, amanto e derrai. Porque Deus vai usar profeta, Deus vai usar quem Ele quiser. Mas com autoridade. Deus vai mudar essa história. Toma posse em nome de Jesus. Deus amado, Deus Todo-Poderoso. Espírito do Deus Todo-Provedor. Senhor, obrigado por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou para nós nessa manhã. Deus, obrigado porque o Senhor está estendendo as tuas mãos forte em favor da nossa casa, em favor dos nossos filhos. Restaura o casamento dessa irmã, restaura o convívio dentro dessa casa. Quebra as artimanhas, Senhor. Quebra as máscaras. Senhor, toma o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, à frente, atrás, em cima, embaixo. Pai, nós profetizamos bênção para nossa casa, mas que a nossa bênção possa respingar aqueles que estão próximos de nós, até mesmo aqueles que estão longe. Abre as portas, Pai, confirma a vitória. Confirma, Senhor, essa palavra revelada, Pai. Que nós possamos tirar esses tampões, esses entulhos que entram em nossos ouvidos, mas nós não queremos que ele vá para o nosso coração, Pai, para atrapalhar o vaso cheio de azeite, cheio de bênção que somos nós. Pai, o vaso é nós, Pai, o vaso é nós. E nós queremos ser enchido com o teu poder. Queremos ser enchido, Pai, com a tua unção. Pai, unge, Senhor, os nossos ouvidos, unge os nossos lábios. Pai, porque nós sabemos que a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Pai, quanto Jonas clamou, como ele mesmo falou, na profundeza do inferno, Pai, ele clamou, Senhor. No meio dessa luta, dessa diversidade, desse irmão, dessa irmã, que o Senhor, Pai, ouça o nosso clamor. Hoje são 26 elos, Pai, de oração. 26 dias de oração. Pai, eu quero te pedir por essa pessoa que escreve no comentário. Eu quero te pedir por essa pessoa que te clama nessa manhã. Eu quero te pedir, Pai, por essa pessoa, Pai, que clica no joinha, que compartilha com o máximo de pessoas, para que nós possamos alcançar mais vidas, Pai. Pai, muito obrigado, porque aquela irmã que estava lá dentro do quarto sem força, ela viveu de novo, Senhor, ela saiu, Pai, porque a luz do teu Espírito foi de encontro a ela. Quando ela já estava de cabeça baixa, Pai, não querendo nada, mas o Senhor visitou com o seu poder e está enchendo ela com teu azeite. Enche-nos, ó Pai, nessa manhã com teu azeite. Usa-nos como uma pedra preciosa nas tuas mãos, Pai, para ajudar, para interceder, para orar. Toma, Senhor, todos nas tuas mãos que me ouvem nessa manhã, nesse 26º elo. Toma esse canal que é teu, Pai. Toma a campanha, Senhor, que nós estamos orando pelos filhos nas tuas mãos. Toma, Senhor, a caravana de 2024 nas tuas mãos. Abençoa esse irmão, essa irmã que ora comigo, Pai, todos os dias. Abra as portas, confirma a vitória, Pai. Pois em Ti eu confio, Senhor. Pois em Ti, Pai, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor.